Vamos retomar, pessoal. Então, no artigo 9º da Lei do Processo Administrativo, ela vai falar, vai dar uma lista das pessoas que são legitimadas no processo administrativo, certo? Então, a pessoa física ou jurídica que inicie o processo como titular de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Aqui, na verdade, a lei ela faz comete uma falha, né? Porque quem é titular não é o representante. Titular é o representado. O representante ele está ali assumindo o lugar do representante, só assina no lugar do representado. Tá? Então, aí tem o inciso 2 fala do terceiro interessado, o inciso 3 fala de organizações e associações representativas, associações de moradores, por aí vai, falando de direitos coletivos, e por aí vai. Depois vocês dão uma olhadinha no artigo 9º. Bom, uma coisa bacana que aparece na lei é no artigo 69A. Ele vai falar das prioridades de tramitação, certo? Então, aparece uma prioridade máxima, né? A gente brinca e fala que é a prioridade pé na cova para pessoas com mais de 80 anos, com 80 anos para cima, certo? Essa prioridade máxima aí ela foi criada pela Lei 13.466 de 2017. Depois a gente tem prioridade das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Depois, pessoas portadoras de deficiência físico-mental. Pessoas com doenças graves. E aí, todas essas pessoas. Aí a gente tem que considerar também, não consta aqui, só que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção dos Direitos da Criança fala que criança e adolescente, eles têm prioridade também, tá? Como essa turma que está para cima aí tem menos tempo de vida, vamos colocar criança e adolescente depois dessa turma, certo? Então, esses aí têm prioridade. Para você ter o seu direito de prioridade, basta requerer e comprovar a sua situação. Basta isso, coisa simples de resolver. A competência. Isso é uma coisa importante, porque os processos eles têm que ser endereçados à autoridade competente para julgar o caso, certo? A competência ela vai ser estabelecida na lei. Essa competência ela é irrenunciável, né? A autoridade competente ela não pode falar, eu não quero julgar essa questão não, eu não quero decidir esse tema, eu não quero decidir o assunto dessa pessoa. Não, não pode fazer isso, tá? Tem que decidir, tem que atuar conforme determina a lei. No entanto, é possível, quando a gente fala de competência, é possível ocorrer delegação de funções, quer dizer, aquela autoridade competente, ela delega parte de suas atribuições a um outro agente, geralmente um subalterno. Tá? Essa competência, essa delegação de competência, geralmente ela é pontual, tá? Ela deve ser pontual e temporária, certo? Aí o artigo 13 da lei ela vai falar que não podem ser delegados. Anota isso aí, que isso é muito importante, gente. Artigo 13, ele vai falar o seguinte, olha, não podem ser delegados o quê? Edição de ato normativo, não pode. Decisão e recurso administrativo, outra coisa que não pode. E matérias de competência exclusiva. Às vezes a lei vai dizer o seguinte, compete exclusivamente à autoridade tal. Essa competência ela não pode ser delegada. Tudo bem? Bom, impedimentos e suspeições. O impedimento é uma proibição legal de o agente público atuar no processo diante de razões de ordem pessoal ou familiar. Elas aparecem no artigo 18 da lei. Vamos dizer o seguinte: o agente não poderá atuar no processo quando tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante em tais situações ocorrer com cônjuge, companheiro, parente e afins até o terceiro grau.
esteja litigando judicial ou administrativamente com a parte. Tá? Então, são situações em que o agente ele não pode atuar no processo, e aí vai dizer o artigo 19 que o agente que estiver impedido de atuar no processo, ele deve se manifestar sob pena de cometimento de falta grave. Então, ele tem que falar que ele está impedido de atuar no processo. A suspeição aparece no artigo 20. A suspeição é a proibição de o agente atuar no processo em que ele seja amigo íntimo ou inimigo notório da parte, certo? Ou do seu cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. Tá? A suspeição, a lei não fala que a autoridade ela tem que o agente público ele tem que se manifestar, não. Se for arguída a suspeição, ele tem que vai ser decidido se o agente é suspeito ou não e pronto. Lógico, mas se o agente identificou naquele processo e ele conhece a pessoa que está ali, é um amigo seu ou um inimigo, certo? Ele vai se dar para o suspeito e acabou, encerra o assunto, não tem problema. É melhor assim, evita a nulidade de processo, certo? Bom, vamos lá. Quais são as fases de um processo administrativo? A gente tem a primeira fase, a instauração do processo, a segunda fase é a instrução, depois o relatório e depois a decisão. Tudo certo? A instauração do processo ela pode ocorrer de ofício, quer dizer, a própria autoridade determina, baixa uma portaria e manda instaurar o processo, ou pode ser feito a requerimento da parte. Você faz um requerimento na administração pública e inicia um processo. Tudo tranquilo. Bom, aí o artigo 6º vai dizer que quais são os requisitos para que se inicie um processo. Então ele vai dizer lá, você endereça a um órgão, autoridade, define competência, aquelas coisas parecidas lá com a petição inicial do Código de Processo Civil. Identificação do interessado, o que representa, domicílio do requerente para receber comunicações, formulação do pedido, exposições de fatos e fundamentos. Então, é igual a petição inicial, tá? Dada a assinatura. Tudo certo? Então vamos lá. Depois vem a instrução. Você faz o requerimento, junta os documentos que você quer comprovar. Se você tiver que provar mais coisa, aí vem para a instrução. Tá? Se você conseguir instruir o máximo possível logo na sua petição inicial, melhor, certo? Mas às vezes o processo requer oitiva de testemunhas, às vezes o processo requer uma perícia. Às vezes a pessoa está requerendo, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez. Às vezes a pessoa tem que ser submetida à perícia. Às vezes não, ela sempre vai ter que ser submetida a uma perícia. Aí é feita a perícia verifica que a pessoa realmente está incapacitada para o trabalho, e aí ela vai ser aposentada, sem problema nenhum, certo? Bom, lógico, quando a gente está falando de instrução processual, todas as provas admitidas em direito vão ser admitidas aqui no processo administrativo também. E aí não entram as provas ilícitas. Aquilo que é ilícito lá no processo civil e no processo penal vai ser ilícito aqui também. Tranquilo, tranquilo. Certo? Bom, instauração do processo, você faz o requerimento, você instrui o processo, junta provas, ouve testemunhas, tudo certo. Depois vem a comissão que vai julgar o processo, a autoridade, faz um relatório. O que é esse relatório? É um resumo de tudo que aconteceu no processo, o que foi requerido, quais foram os documentos juntados, quais foram as provas que foram colhidas na instrução do processo. E aí esse relatório dá no final uma sugestão de decisão. Tá? Porque muitas vezes quem vai fazer esse relatório não é a autoridade que julga. É alguém antes, é alguém que está no meio do caminho. Certo? Então, esse relatório é para facilitar a vida da autoridade julgadora. A autoridade competente, ela vai simplesmente confiar naquilo que está no relatório. Esse relatório ele é fundamental, porque ele já dá a conclusão.
por exemplo, a motivação do ato administrativo, a motivação da decisão administrativa, ela vem desse relatório. Então, geralmente a autoridade competente ela vai fazer assim, defiro ou indefiro o pedido formulado pelo requerente nos termos do relatório de folhas tais ou do parecer de folhas tais. Pronto, está resolvido, certo? E aí a lei vai dizer que depois desse relatório chega o processo para a autoridade competente, essa autoridade terá 30 dias para decidir. Tudo bem? Está lá no artigo 49 isso, da lei. Bom, cabe recurso da decisão administrativa? Sempre cabe recurso. Ainda que a lei do processo administrativo lá, federal, estadual, municipal, cada ente federativo pode ter a sua lei de processo administrativo, ainda que a lei não preveja um recurso, cabe recurso sempre pelo princípio da ampla defesa. Tá? Esse recurso, pelo artigo 59, tem um prazo de 10 dias, tá? E aí, você faz o recurso endereçado à autoridade julgadora, certo? A autoridade julgadora tem 5 dias para reconsiderar. Se ela não reconsiderar, ela remete à autoridade superior, à sua autoridade superior, que é quem vai julgar o recurso, certo? E aí, pronto, sai a decisão do recurso, certo? Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, tem uma coisa que é interessante para a gente falar, que é violação de súmula vinculante. Se alguém viola a súmula vinculante, o que acontece? Artigo 64A da lei. Tá? Se alguém viola a súmula vinculante, cabe reclamação. Reclamação. Você ajuiza a reclamação no STF, tá? No Supremo Tribunal Federal. E aí, se o STF acolher a reclamação, ele vai anular o ato administrativo e vai determinar que a autoridade julgadora, a autoridade competente pela decisão, prolate uma nova decisão, tá? De acordo com os parâmetros constitucionais e de acordo com a súmula vinculante aplicável. Essa é a ideia, certo? Pode haver revisão da decisão administrativa? Pode. Quem é que dá a revisão? A autoridade superior. Tá? Ou, sei lá, depois de um tempo, você vai e pede a revisão do ato. Lógico que a gente tem que pensar o seguinte, ocorreu um fato novo. Ocorreu um fato novo, uma circunstância relevante que não foi suscitada no processo, e aí você quer que seja rejulgado. Tá? A gente tem uma observação importante. Lembra daquela história da proibição da reformácio impédios que você tem lá no processo penal? Pois é, aqui no processo administrativo a gente não tem isso. O artigo 65, parágrafo único, ele é claro em relação a isso. Em uma revisão, pode haver uma majoração do dano, pode piorar a situação da parte no processo administrativo. Sei lá, o cara foi condenado a pagar uma multa de R$1.000. Na revisão, ele pode ser condenado a pagar uma multa de R$2.000. Tá? Então, pode acontecer isso. Não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Vamos parar por aqui, pessoal. Até o próximo bloco.